Se tem uma coisa que pode definir o sucesso ou o fracasso de uma obra, é a escolha dos materiais. E tem muita gente que acha que qualquer cimento, qualquer tijolo, qualquer tinta para pintar a casa dele já serve. Tinta é tudo igual. Mas na prática, usar o material errado pode te gerar ali um efeito dominó de problemas, que só vão aparecer depois que a sua obra estiver pronta, você já tiver mudado, bem tranquilão, os problemas irão começar a acontecer. E aí? Aí vem a dor de cabeça, o prejuízo, e muitas das vezes eles são irreparáveis. E olha, viu, vou te falar, eu já vi gente perdendo dinheiro por tentar economizar o que não deveria. Às vezes pensa assim, vou economizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, chega no final e tem uma grande economia. E, na verdade, vai ter grandes problemas. Uma vez eu estava fazendo uma obra de alto padrão para um cliente e logo no início ele dizia ele querer o melhor acabamento, tudo de primeiro ele queria colocar na casa dele. Só que na hora de escolher ali os materiais para construir, ele resolveu cortar os custos de tudo, seja ferragem, cimento, concreto. E na fase do orçamento, ele me questionou sobre alguns materiais de primeira linha. Eu havia ali colocado na lista, fazendo um levantamento de valor para ele, que eram os materiais que eu recomendava. Mas ele disse que conhecia várias outras marcas, que os amigos dele já tinham usado e que queria usar os mais baratos para conseguir uma economia no final da obra. Aí eu alertei e falei, beleza, se você quer, mas você pode ter vários problemas futuros. Mas ele, com a cabeça dele, com as suas verdades, mesmo assim ele resolveu colocar os materiais de valores inferiores. E eu me resguardei, pedi para ele me mandar aquela solicitação por e-mail, e guardei aquele e-mail e falei assim, se futuramente isso vir com alguns problemas, eu tenho como eu mostrar para ele que foi a falta da qualidade daqueles materiais que acarretou aqueles gastos, ou aquela dor de cabeça. Bom, aí passou o tempo, a obra foi concluída dentro do prazo, tudo parecia perfeito, ele ficou mega satisfeito, mas aí veio a realidade. Alguns meses depois, ele me ligou, indignado, nervoso, falando que a pintura da fachada que ele escolheu, que ele comprou, a marca que ele bem entendeu, começou a desplacar, a desbotar, já viu aqueles bijus saindo? E nessa mesma obra, o piso que ele tinha escolhido, que era de uma qualidade inferior do que eu havia sugerido, que a gente é acostumado a trabalhar, começou a manchar, como se fosse a água suja, começasse a penetrar, né, na base do porcelanato. Aí ele esfregava, chamou o pessoal de limpeza, pagou a revitalização do porcelanato e mesmo assim não adiantou nada. Aquela nódoa penetrou no porcelanato e a única opção que ele tinha era trocar todo o piso da casa dele ou ficar com aquela mancha daquele jeito. Esse cliente, eu vou falar, ele desafiou várias vezes nessa questão de economia. Eu lembro também da torneira da cozinha, que ele escolheu porque ela é bem mais barata, porque torneira boa de cozinha, a maioria delas são caras. Aí o que ele escolheu tinha o mesmo design das mais caras, só que passou pouco tempo, em torno ali dos 6 meses, ela começou a vazar por baixo da bancada, pingar, e inundou os armários dele, tudo, as gavetas começou a inchar. Por causa da economia da torneira, ele teve que trocar os armários debaixo da pia e tudo. Aí, o valor daquele armário, quantas torneiras boas ele não tinha comprado? Tá vendo que essas economias bobas, vamos se chamar assim, pode te trazer um grande prejuízo no futuro? E agora, ele estava gastando muito mais dinheiro do que se ele tivesse escolhido os materiais certos desde o início, igual eu sempre recomendo. Aí ele teve que repintar a casa, teve que trocar, né, o piso que manchou, os acabamentos de torneira também. Ou seja, o que parecia economia virou agora muito prejuízo. E o problema é que muitas pessoas só percebem isso quando já é tarde demais. Aí, vamos falar a verdade, tem gente que é muito cabeçuda, não é verdade? Aí depois dessa experiência toda, ficou ainda mais claro para mim, Oséias, que a escolha dos materiais é uma das etapas mais estratégicas da obra. Hoje eu sempre oriento os meus clientes sobre 4 coisas que para mim é fundamentais para a execução de uma obra. Primeiro, o material não se escolhe apenas pelo preço e nem pela aparência. Ele precisa ser adequado para aquela finalidade. O piso de uma garagem, por exemplo,
precisa suportar ali o peso de caminhonete, um carro mais pesado, tem que ser antiderrapante para não ter perigo de você pisar ali com o sapato molhado de uma chuva e escorregar na garagem. Uma tinta da casa, uma tinta externa, o mínimo que ela precisa é resistir ao sol, resistir à chuva. Um tubo de PVC, ele tem que ter uma marca boa, porque se um cano desse estoura dentro da sua casa, você vai inundar, você vai perder seus móveis. Se você não estiver em casa, o que vai acontecer? Por isso, não adianta você escolher os materiais só porque são bonitos ou porque às vezes está muito barato. Então, sempre tem que pensar na durabilidade do produto e na manutenção dele. Então, se você comprar uma coisa que você vai ter que trocar dentro de pouco tempo, você não vai querer ter esse transtorno depois, vai. Em segundo lugar, é a qualidade, e qualidade não é luxo. Não vou colocar coisa de qualidade. Não, qualidade é um investimento. E eu sei que essa parte dói para muita gente, porque ninguém gosta de gastar mais do que o necessário. Não quer dizer que é o necessário, tem que gastar o certo, correto. Aí você vai evitar retrabalhos, você vai evitar manutenção antes do tempo, vai evitar que um problema simples vire ali uma grande dor de cabeça enorme na sua casa, tendo que mudar toda a sua rotina. Por exemplo, um revestimento ruim, ele pode manchar, igual eu já citei aqui um exemplo, e muitas das vezes com facilidade, depois de 1 ano, 2 anos de você construir, ele já começar a demonstrar ali problemas. Uma coisa que pouca gente importa é o telhado. Se você não investir numa telha boa, às vezes telha de zinco, telha sanduíche, ou uma telha com caimento correto, você olhar nas questões técnicas, porque eu brinco assim, o que adianta você fazer uma fundação muito bem feita, gastar lá horrores de concreto, de ferro, e na hora de você fazer a cobertura da casa, você querer economizar. Aí vai vir a chuva, depois vai molhar seu gesso, vai molhar seus armários, vai molhar seu sofá, e sendo que você gastou tudo ali do bom e do melhor, não, meu telhado vai ficar escondido pra gente, mas a primeira coisa que vai receber a chuva vai ser o telhado, suas calhas, seus rufos, seus encanamentos. Então, investir na cobertura, que a gente chama esse contexto chama de cobertura, para mim ela é mais fundamental, não vou falar mais fundamental, tanto quanto a fundação. Eu falo assim, a fundação e a cobertura é que fecha esse ciclo de uma construção bem feita. Em terceiro lugar, não confie apenas no que o seu vendedor diz. Porque um bom fornecedor, ele vai te orientar, mas no final das contas, é você que precisa garantir que aquele material realmente atende a sua necessidade. E eu já vi muitas lojas empurrando ali um produto de baixa qualidade, como se fosse de um alto padrão, mas na verdade o vendedor estava ganhando mais comissão para vender aquele produto, ele precisava de bater as metas dele e queria enfiar aquele produto de todo jeito com um amigo. Então, antes de você comprar, pesquise bem, veja avaliações, converse com quem já usou e, se possível, peça uma amostra antes de comprar para você fazer um teste, leve para a obra, leve para o seu mestre de obra, para o seu engenheiro, para ele validar aquele produto se você não entende custo e benefício daquele produto. E por último, sempre pense no longo prazo, no investimento da sua obra no longo prazo. Construção não é algo que você faz todo dia. Por isso, você escolher materiais melhores pode te representar um investimento maior agora, mas vai garantir que você não tenha dor de cabeça lá no futuro. E um imóvel bem construído e bem acabado, ele tem muito mais valor de mercado. E pode ter certeza, alguém ali, algum corretor, algum colega seu que vai visitar a sua casa, ele vai conseguir olhar detalhes para saber se a sua casa foi bem feita ou se ela foi mal feita. Você já viu alguém visitando a casa dos outros que chega lá e passa a mão nos porcelanatos para ver se está bem assentadinhos, para ver se está bem alinhado, passa a mão na pintura? Todo mundo quer ter assim uma experiência de obra, porque todo mundo tem uma casa, então quer saber se a casa foi bem feita, até para comparar se a dele está melhor, se está pior, é uma casa nova, deixa eu ver se ela foi bem feita mesmo. Todo mundo tem esse raciocínio quando vai visitar a casa de um amigo que foi recém-construído. Você já passou por isso também? Mas enfim, se você está prestes a construir ou reformar, pense muito bem antes de você escolher os materiais. E se você quiser economizar, faça isso de uma forma inteligente e não comprometendo a qualidade da sua obra, o seu futuro. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, encaminha para aquele amigo seu muquirana e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!